Paz, irmãos. Bom, é um privilégio, um desafio ministrar depois de um final de semana de conferência missionária e depois de um final de semana tão abençoado como foi semana passada, com o nosso pastor ministrando, mas nós entendemos que Deus, este ano, tem nos chamado a olhar para fora, a olhar para os demais e a avançar como igreja. E nesta ocasião, nesta noite, eu gostaria de estar falando sobre o texto da nossa conferência, que também é o texto tema da igreja este ano, que é o texto de Isaías 54. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 54. Vamos meditar um pouco nessa passagem, naquilo que Deus deseja para nós como igreja. Eu vou ler os versículos 2 e 3. Se você encontrou, você acompanha. Isaías diz assim: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações. E as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Quando eu estava meditando nesse texto, já há algumas semanas, pensando nessa promessa de Deus, nesta palavra de Deus através do profeta Isaías, que era uma profecia, uma palavra de esperança, uma palavra de restauração para o povo de Israel pós-exílio. Israel havia sido tomado, Jerusalém havia sido tomado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ele destruiu, incendiou toda a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e levou todos os jovens para a cidade da Babilônia. Deixou para trás apenas os mais idosos e aqueles que eram enfermos, mas todos, mulheres, jovens, crianças, levou para a cidade de Babilônia e o povo ficou cativo cerca de 70 anos ali, escravos em Babilônia. Até que, usado por Deus, Ciro, rei da Pérsia, subjuga Babilônia, toma a cidade e liberta o povo de Israel e libera-os para que regressem a Jerusalém. Vale ressaltar que o povo ficou cativeiro por causa da sua própria obediência e por se afastar de Deus, por adorar outros deuses. Eles estavam ali por causa do seu próprio mal, do seu comportamento, mas Deus não havia se esquecido do seu povo. E ele usa Isaías aqui com uma profecia, uma palavra de restauração, dizendo: ainda que vocês tenham estado cativos, escravizados, foram envergonhados na Babilônia, ainda que sentiram dor ao lembrar de Jerusalém sendo queimada e o templo destruído, porque nos Salmos nós vemos muitas vezes Israel se lamentando pelo templo. O Senhor está dizendo: olha, eu vou restaurar vocês, e vocês serão luz para as nações. Vocês crescerão, eu acrescentarei filhos, vocês crescerão e vocês alcançarão as nações, e as cidades que foram assoladas, elas serão habitadas, já não haverá mais deserto. Eu restaurarei o meu povo para que vocês sejam luz para as nações. E essa palavra ela é muito atual para os nossos dias, porque em algum momento nós também tivemos escravos, do pecado, vivemos escravizados, envergonhados, fomos humilhados, e Deus nos resgata deste reino de escravidão do pecado, nos traz para o seu reino de luz, restaura a nossa vida, para que nós também possamos ser luz para as nações. Então essa palavra, essa profecia de Isaías, ela é bem atual para a igreja de hoje. E quando eu leio essa passagem falando sobre ampliar o espaço da tenda para Israel crescer e Deus acrescentar filhos, isso me remete a crescimento. Essa palavra de Isaías me chama a atenção porque me faz pensar que Deus também está chamando o seu povo para crescer. E crescer faz parte da nossa vida. Todos nós precisamos crescer em alguma área, amém?
É normal, faz parte do desenvolvimento normal e natural de todo ser humano nós crescermos. Quando nós geramos uma criança no ventre, é natural que semana após semana nós façamos o acompanhamento para ver se essa criança está desenvolvendo naturalmente. Então, faz parte do crescimento natural do ser humano. Eu lembro que quando, em uma das ecografias do Mateus, já sabendo do diagnóstico de alteração genética após os 3 meses, já quase com 30 semanas de gestação, a médica disse, olha, nós vamos medir o fêmur do bebê e pelo tamanho do fêmur nós vamos saber se ele tem realmente, vamos confirmar realmente se ele tem alguma alteração genética. Eu nem sabia disso, fui descobrir nesse dia, né? Então, se o fêmur se desenvolve normalmente, numa medida, num tamanho padrão, então a criança está se desenvolvendo normalmente. No caso do Mateus, nós também tivemos a confirmação ali que o fêmur dele era um tamanho inferior, confirmando que ele tinha uma alteração genética. Então, é natural o crescimento. Todos nós naturalmente crescemos, faz parte da nossa vida. E no âmbito cristão também, nós precisamos crescer, avançar, nós nos convertemos, aprendemos, vamos evoluindo, crescendo e aprendendo um pouco mais. Faz parte da nossa vida. E a igreja no mundo, ela tem crescido. Deus nos chama para crescer e a igreja no mundo, ela tem crescido e, às vezes, em alguns lugares, tem crescido de forma assustadora, ainda que tenha muita perseguição, como é o caso da China e da Índia. E no Brasil também nós temos crescido ao longo dos anos. Hoje nós temos igrejas espalhadas por todo o Brasil. Mas esse crescimento, ele é desproporcional ao nosso compromisso com a obra missionária. Uma prova disso é que existe no mundo ainda mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Nós temos mais de 3.000 grupos com línguas ainda não traduzidas no seu próprio idioma, nem sequer um versículo da Bíblia traduzida no seu próprio idioma. E aqui no Brasil nós temos mais de 120 grupos, 120 etnias ainda para ser alcançadas, e dentro desses grupos existem os indígenas, existem tribos indígenas que ainda ninguém conseguiu chegar. Existem os ribeirinhos, existem os sertanejos, embora ultimamente existe um trabalho lindo no sertão brasileiro, que é um trabalho, tem um grupo chamado Povos e Línguas, que tem feito um trabalho lindo de evangelização do sertão. Tem o grupo, tem a missão AMES também, que tem trabalhado muito em parceria com as igrejas para evangelizar o sertão brasileiro, mas ainda há muito que fazer. E além dos sertanejos, nós temos os ciganos, que são um grupo com uma presença muito mínima de evangelho. Nós temos também os surdos. Não existe pessoas capacitadas para transmitir o evangelho para as pessoas com descapacitação auditiva. Então, nós temos todo esse grupo que precisa ainda da presença do evangelho. E aí também temos os extremos socioeconômicos. Tem aqueles de extrema pobreza, que nós muitas vezes não trabalhamos com eles, que são aqueles que vivem debaixo dos viadutos, que moram nas ruas. E os de classe social muito alta, que também muitas vezes nós achamos que não precisa do evangelho e nós temos dificuldade de chegar. Então, existem muitos grupos ainda dentro do Brasil para ser alcançado. Por isso que quando eu leio essa passagem de Isaías, eu penso, nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar, nós precisamos expandir. O Senhor já nos restaurou, o Senhor já nos tirou da escravidão, do pecado. Então, nós precisamos ser luz e alcançar o mundo à nossa volta. E quando eu olho para esse texto, eu penso justamente nisso, no crescimento, de que nós precisamos, como igreja, entender que precisamos crescer. E há um crescimento natural que Deus dá, porque aqui é Ele que acrescenta os filhos, Ele diz que Ele acrescentará. E há esse crescimento natural, como o crescimento orgânico de uma planta, mas também há uma participação, há fatores internos que Deus espera que nós participemos. Você lança uma semente, há um crescimento natural, mas ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada, você precisa preparar o solo. Então, há uma participação da igreja no crescimento do reino. Então, nós precisamos olhar para esse texto e pensar que nós temos uma missão, e essa missão
é crescer. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, sobre como nós podemos contribuir nessa missão de crescer, de expandir o Evangelho por toda a terra, baseado nesse texto de Isaías 54. Aqui vocês viram no culto uma barraca que nem foi ideia minha, foi ideia do meu esposo e com auxílio da Martinha e do Fábio, porque justamente o texto de Isaías fala sobre tenda, né? Nós gostaríamos de armar uma tenda para ter uma visualização melhor e entender melhor o contexto que Isaías fala, mas essa barraca aqui, ela exemplifica bem o que o texto fala, porque ele fala que amplia, alarga o espaço da sua tenda. E quando Isaías fala isso, o primeiro que me vem à cabeça é que ampliar, alargar o espaço tem a ver com uma mudança geográfica. Então, o primeiro ponto que nós devemos levar em consideração para crescer, para levar a cabo a nossa missão de crescer como filhos de Deus, como cristãos, é estar abertos às mudanças. Porque alargar significa mudar, uma mudança geográfica, uma mudança de espaço. Muitos irmãos aqui no início do ano participam, não, eles vão para acampamentos na praia, não é? E quase toda a igreja, né? 50%, 60% vão acampar. E quando vocês, de repente, foram acampar solteiros, vocês tinham uma barraquinha pequenininha como essa. Mas aí vocês casaram, aí a barraca aumenta um pouquinho mais. E se vêm os filhos, você precisa ainda alargar um pouco mais e precisa de espaço. Se vocês verem as fotos dos acampamentos aqui, é uma residência, é um condomínio de luxo, as tendas, porque tem armário, fogão, geladeira, comida, e é um negócio de luxo mesmo, um negócio bem legal. E algumas vezes, algumas pessoas chamaram Jimmy e eu para ir acampar com o Mateus. Eu falo, e você fica num lugar da nossa barraca. Eu falo, irmã, com tudo que eu tenho que levar do Mateus, eu precisaria de uma outra residência dessa, né? Um prédio, porque tem máquina disso, máquina daquilo, caixa de remédio e todas essas coisas. Mas quanto mais se acrescentam pessoas, mais espaço você tem que buscar ter, não é assim? Então, Isaías fala aqui da tenda, porque ele sabe que Israel entendia muito bem disso, viveram em tendas no deserto, então eles sabiam o que significava isso. Essas mudanças de espaço, que muitas vezes vai gerar alguns desconfortos pequenos, outros grandes, mas toda mudança, ela gera algum incômodo. E eu estou falando de mudança, irmãos, porque quando nós crescemos, nós temos que entender que o mundo à nossa volta está mudando. As coisas já não são como há 20 anos atrás, quando nós tocávamos uma porta para fazer evangelismo e a pessoa nos convidava para entrar, vamos tomar um cafezinho, ali você sentava, encontrava uma Bíblia aberta em algum salmo e conversava a respeito de Jesus, e embora aquela pessoa não tivesse compromisso com o Senhor, com o Evangelho, ela te dava certa atenção, porque havia um certo temor no coração das pessoas. Suas bases, seus princípios morais eram baseados na palavra, então elas tinham algum temor do Evangelho, da palavra de Deus. Hoje os tempos mudaram. Cada vez mais nós estamos fechados nos nossos condomínios. O condomínio proíbe você de fazer qualquer atividade religiosa, né? Estamos cada vez mais isolados, não conseguimos ter acesso às pessoas. Vivemos numa geração que estamos cada vez mais conectados, porém menos relacionais do que nunca. Não nos relacionamos. Às vezes lembramos do aniversário de alguém porque tem uma rede social que nos avisa. Ei, é aniversário da sua amiga. Mas nós descansamos tanto nesse isolamento atual que nós não nos relacionamos, às vezes nem dentro da nossa própria casa. Às vezes conversamos dentro de casa por telefone. O menino está no quarto, a mãe está na sala. Por quê? Porque estamos mais conectados do que nunca, porém muito menos relacionais. E aí, como nós acompanhamos as mudanças da atualidade e como nós apresentamos o Evangelho, como nós crescemos como igreja e conseguimos apresentar essa mensagem, essa palavra que é tão poderosa, a mensagem do Evangelho, que é a coisa mais importante do mundo, como nós conseguimos apresentá-la e ser contemporâneo ao mesmo tempo? Se não enfrentarmos
o desafio das mudanças. Nós vivemos numa geração muito diferente de anos atrás. Embora o evangelho seja cultural, ou seja, ele se aplica a qualquer cultura e tempo, nós precisamos aprender como apresentá-lo e nos adaptar às mudanças. Nós vivemos hoje num período pós-moderno, onde tudo é relativo. As pessoas, o evangelho se tornou relativista, a geração pluralista, onde todos os caminhos levam a Deus, onde não há absolutismo de nada, todo mundo crê em alguma coisa ou crê a partir de suas próprias experiências pessoais ou místicas. Vivemos numa geração confusa, onde o certo é errado e o errado é certo. Então, como apresentar o evangelho numa geração assim? É um desafio para a igreja mudar, é um desafio para nós, como igreja, ampliar, crescer e prestar atenção nessas mudanças do tempo, nessas mudanças à nossa volta. Muitas vezes nós podemos correr o risco, nesse desafio de mudanças, de ficar apavorados e nos retermos na pregação do evangelho. Ou muitas pessoas podem ver isso como uma grande oportunidade de abraçar o máximo de pessoas possível e caímos no risco, muitas vezes, de ajustar a cosmovisão cristã a todas essas coisas, a cosmovisão do mundo. Nós corremos o risco de nos tornar uma igreja híbrida, uma igreja amigável ao extremo, onde eu aceito tudo, contanto que você esteja aqui conosco. Ampliar, mudar, nos faz encarar esses desafios. Porque muitas vezes nós vamos correr o risco de não ter uma resposta para esta geração. Só que o que essa geração está buscando não é o pluralismo, não é o modernismo, eles estão buscando a Jesus e nós precisamos pensar em como ser contemporâneos com o evangelho, sem ser amigáveis ao extremo. Então, a mudança, ela gera esse desafio. Desafio para nós desenvolvermos projetos, desenvolvermos estratégias para levar o evangelho para este tempo, que é tão diferente de anos atrás. Não podemos permanecer os mesmos. Só que quando eu falo de mudança, eu não falo de mudar a essência do evangelho. O que nós precisamos, na verdade, é servir a água da vida, mas no copo que a pessoa bebe. Não no nosso copo. Porque quando nós servimos no nosso próprio copo, nós já servimos com um pouquinho da nossa baba, não é assim? Quem me conhece na intimidade sabe que eu tenho muita dificuldade de tomar água no copo dos outros. Agora todo mundo virou meu íntimo, que agora todo mundo está sabendo. Mas eu tenho muita dificuldade de ficar virando no mesmo copo dos outros. Se a pessoa pegar no meu copo, eu falo, pode beber tudinho. Então, se você quer comer alguma coisa que eu estou comendo, isso é uma boa estratégia. É só me pedir que é seu. Né? Eu tenho essa frescura desde pequena. Então, quando nós servimos, né, a água, o evangelho, dentro do nosso copo, digamos assim, vai um pouco da nossa própria cultura, da nossa própria cosmovisão, da nossa própria experiência. E o que significa servir no copo da pessoa? É você entender a forma como ela pensa. Porque muitas vezes nós estamos preocupados mais em simplesmente transmitir a mensagem, mas não nos preocupamos no ouvinte. Como ele vai receber, como aquilo se enquadra para ele. Então, meu copo pode ser muito bom para mim, mas não para ele. Quando nós estávamos em Tacna, nós tínhamos uma discípula e ela, no primeiro ano que nós estávamos lá trabalhando, nós viemos de férias para o Brasil, minha mãe havia falecido pouco mais de um ano, e quando nós retornamos, a primeira coisa que ela me perguntou quando nós chegamos e aí, você foi visitar a sua mãe? Aí eu naturalmente falei, não, eu não fui visitar porque minha mãe faleceu. E ela falou, não, mas eu sei, a minha também faleceu, mas eu vou, visito, a gente conversa, bate papo. E aí eu conto para ela o que está acontecendo, ela conta para mim. E aí eu falo, mãe, me avisa o horário do ônibus, hein, para eu não perder. E a mãe dela dá um toque para ela não perder o horário do ônibus.
E eu, assim, naturalmente, ela falando aquilo, eu estava trabalhando ali, ela sentada comigo, porque ela entrava na nossa casa a hora que ela queria, e eu falei, olha, eu não converso com a minha mãe, porque minha mãe morreu, a Bíblia fala que a gente já não tem comunicação com os mortos, Deus não aprova isso, e tudo mais. Ela me escutou, e eu, como eu estava trabalhando, eu nem percebi, né, se ela havia recebido bem aquela palavra. Aí ela foi embora. Quando chegou no dia da reunião, ela estava com um bico desse tamanho. E aí ela disse assim, olha, eu só vim para a reunião por causa do Jimmy. Não era nem por causa de Jesus, não. Era por causa do Jimmy. É porque Jimmy é muito legal, ela falou. Jimmy fala as coisas e ele não machuca a gente, ela disse. Aí eu falei, Jimmy, agora eu fiquei bruxa e você é o paizão legal, né? E ela falou, não, que o Jimmy é muito legal. Jimmy jamais ia falar que eu não posso conversar com a minha mãe. Isso ela falando no início da reunião. E aí eu deixei passar o mal-estar e tudo mais, e aí marquei com ela, sentei, conversamos, mostrei na Bíblia, conversei. Mesmo assim, ela não estava convencida. Ela anotou os versículos, ela abriu comigo, ela leu, mas ela não estava convencida. E aí eu fiquei pensando, isso é mais do que uma questão emocional com a mãe dela, é uma questão cultural. Porque no Peru, Dia dos Mortos, ou quando a pessoa vai no cemitério, ela não vai simplesmente porque sente saudade do seu morto. Ela vai e ela leva a comida preferida do morto. Então, se você gosta de macarrão, ela faz macarrão, e vai toda a família, leva macarrão, refrigerante, e fica lá sentado com o morto e comendo macarrão. Se você gostava de uma boa feijoada, morreu, vamos levar a feijoada no aniversário de morte. E ali eles ficam conversando, batendo papo, e o morto participando daquele almoço com o seu prato preferido. A gente acha assim, né? Mas é cultural. Não sei quando eles aprenderam isso, mas está inserido na cultura. E no aniversário de 15 anos da falecida, é balão, é valsa, é decoração, é tudo, gente, no cemitério. É um negócio bem forte, inserido na cultura. Então, eu pensei, só eu dizer para ela os versículos, tal, em algum momento o Espírito Santo vai produzir fé no coração dela, arrependimento, e ela vai entender. Mas, para que ela não fique triste, eu tenho que pensar como eu posso falar isso dentro do entendimento dela, porque é cultural. E eu falei, olha, você não acha que seria tão triste se sua mãe, estando morta, ficasse vendo todo o seu sofrimento, porque ela tinha passado muitas lutas na família? Você acha que Deus não fez certo de não permitir que a gente se comunique, e eles com a gente? Porque não seria tão triste para sua mãe ver isso e aquilo, o que aconteceu com você e tal? E ela falou, não é que você tem razão, Deus estava certo mesmo. E aí ela tomou aquilo como uma verdade para ela. E naquele mesmo ano, no dia de finados, toda a família se reuniu, preparando os pratos, e arroz com pollo, e a regadina, que são os pratos peruanos, ceviche, porquinho da Índia, assado, tudo para levar para os seus mortos. E aí ela juntou toda a família e falou, ei, peraí, sabe o que nós vamos fazer? Aproveitar o feriado e comer aqui em casa mesmo. Sabe por quê? Lá ninguém vai ouvir a gente não vai ouvi-los, e é Deus quem ouve as nossas orações, então vamos ficar por aqui mesmo. E mostrou para eles na palavra, e todo mundo falou, deixa de ser besta, onde você tirou isso? E ela falou, não, eu aprendi na palavra de Deus e tal, e aí pregou para a própria família. Então, nós precisamos entender o contexto à nossa volta, não simplesmente dizer, ei, você tá errada. 20 anos, 30 anos, você pensa assim, você está totalmente errada. Não, nós temos que saber o contexto. Por que aquela pessoa está pensando daquela forma? Porque nós sabemos que o Evangelho é poderoso em si para mudar, para transformar, para tocar os corações. Então, nós precisamos ser a resposta para essa geração, mas nós precisamos mudar. Precisamos entender as mudanças que estão acontecendo à nossa volta. Amém? Então, ampliar o lugar da tenda não é apenas uma opção, é um chamado de Deus para que a igreja avance. Porque não tem como avançar sem acompanhar as mudanças que têm acontecido na atualidade. E aí, outra coisa que eu vejo aqui nesse texto, para que nós possamos fazer parte desse processo natural de crescimento da igreja, é não ser impedimento. Isaías fala aqui,
amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Quando eu li isso aqui, eu pensei, bom, nós, igreja, estamos trabalhando para a expansão do reino, mas também eu e você podemos ser um impedimento para o crescimento do reino. Não o impeças, diz Isaías, não seja um impedimento para o crescimento. E eu e você podemos sim ser um grande impedimento para que o evangelho se estenda às nações. Nós precisamos trabalhar a favor daquilo que Deus está fazendo, não em contra. E querendo ou não, queridos, não é o diabo, não é o mundo, talvez eu e você sejamos um impedimento para o crescimento do reino. Já pensou nisso? Que triste? Que nós sejamos impedimento para a expansão do reino na terra, para a tarefa que Jesus nos deixou. E como? Como nós podemos ser impedimento? Muitas vezes pode ser por medo, pode ser por orgulho, pode ser porque a nossa confiança está limitada em recursos. Um pastor da Guatemala chamado Cash Luna, ele fala na sua classe de finanças que quando nós olhamos para os recursos dessa terra, eles sempre serão limitados. Quando nós pensamos nos recursos das nossas mãos, do trabalho, daquilo que temos, daquilo que adquirimos, esses recursos eles sempre serão limitados. Mas quando conhecemos o caráter de Deus e olhamos para Deus, nós entendemos que os recursos de Deus, eles são ilimitados. E é por isso que os nossos pastores, a nossa liderança, tem orado para levantar missionários e enviar missionários ao campo. Não é porque estão olhando para os recursos que temos, mas porque sabem que os recursos de Deus, eles são ilimitados. Então, nós precisamos acreditar que Deus ele nos chama para estender, para ampliar, para ir, para expandir o evangelho pela terra, mas também Ele dará os recursos necessários. Precisamos conhecer o caráter de Deus. E Deus tem os seus recursos ilimitados. Em 2008, quando estávamos na Jocum, fizemos uma viagem missionária com 7 missionários. Nos preparamos, oramos para ir. Deus falou, vão para o Peru. E aí, nós tínhamos, eu e Jimmy, o aval da igreja para nos abençoar com a passagem. Uma outra missionária do Nordeste também tinha passagem. Mas dos 7, 4 não tinham recursos. E nós oramos e entendemos que Deus ia prover e começamos a caminhar olhando para o Deus dos recursos limitados. E fomos, irmãos, saímos de Curitiba, fomos para São Paulo, chegamos em São Paulo, perdemos o ônibus, dormimos na garagem da aviação. No outro dia pegamos o ônibus, atravessamos todo o Brasil, 3, 4 dias sem dormir, usando água de bica para escovar os dentes, onde o ônibus parava a gente usava. E cada parada que nós fazíamos, nós orávamos e eles olhavam o extrato da conta para ver se havia entrado dinheiro para dar um passo mais. E aí paramos em Cuiabá, metade da nossa pele ficou lá derretida, porque Cuiabá é quente demais. E aí ficamos lá em Cuiabá uma madrugada orando, Senhor, provê para sair daqui, porque aqui é quente demais. E não tinha um lugar aberto para comer, a gente sujo, mosquito colando na gente por causa do suor. E aí pegamos passagem, fomos para o Acre, chegamos no Acre, acordei de madrugada, estava na beira do rio, mato dessa altura do nosso lado, e eu disse, olha, onde nós estamos? O ônibus caiu numa ribanceira. Não, nós estamos esperando a balsa para atravessar. E aí eu já me arrependi de ter ido naquele momento. Irmãos, atravessamos de balsa, 3, 4, 5 ônibus dentro da balsa, caminhão, ônibus, carro, pessoa, moto, cavalo, boi. Olha, eu falei, gente, esse negócio vai afundar. E naquele desespero, e não tinha como voltar atrás, né? Jimmy falou, se você fizer birra, você fica aí no meio do mato sozinha, porque não tem como voltar atrás. E atravessamos ali, eu agarrada na beirola da balsa, com medo de morrer. E Jimmy tranquilo, andando pela balsa, olhando ali. E eu falei, Jimmy, você não sabe nadar, agarra aqui comigo, porque se afundar, pelo menos a gente morre junto, abraçado. Ele falou, Fabrício, esse negócio vai afundar não, e se eu morrer, você vai morrer também. Aí tinha uma mulher do nosso lado, ela falou, fica tranquila, Flor, isso aqui, negócio, o rio não é tão fundo não, você só tem que nadar rápido para você não ser comido por jacaré. Ela falou, dá uma olhada nesse brilhinho aí no meio da água, é tudo zóio de jacaré esperando para comer. E aí atravessamos, chegamos em terra no Acre, outro calor insuportável.
E aí atravessamos do Acre para Madre de Dios, que era a fronteira ali com o Acre, ficamos ali no Acre. E cada passo, irmãos, ali, Senhor, provê, porque o pessoal não tinha passagem. A gente tinha um dinheirinho guardado e dava para comer um pratinho de comida gostoso, mas aí ficavam os 4 missionários assim, ó, olhando para nós, e aí a gente abria mão de comer uma comidinha legal, e aí comprava todo mundo um salgadinho, um negócio para dividir entre todos. Dividíamos também os nossos recursos, mas atravessamos todo o Peru, costa, serra e selva peruana, fazendo trabalho missionário durante 3 meses. E voltamos de avião para Curitiba com a provisão de Deus. Deus dos recursos ilimitados. Então, nós não podemos usar os recursos como um impedimento para nós avançarmos, para nós estendermos. Também nós podemos ser um empecilho na obra de Deus quando vivemos numa instabilidade espiritual contínua. Hoje eu estou bem, glória a Deus, eu quero tudo, eu vou avançar, eu vou pregar, minha célula vai crescer, multiplicar. Mas amanhã eu não estou legal. Ai, estou desanimado, minha célula não cresce, a irmã é muito chata, e aí a gente fica naquela instabilidade espiritual, não sabendo exatamente o que quer, não avança, damos um passo para frente, 2 para trás, e ficamos toda uma vida assim. Como que a igreja em conjunto, que é um corpo, avança se nós vivemos nessa instabilidade, irmãos? Tivemos a nossa fase de ser crianças, mas hoje nós precisamos amadurecer, porque o tempo pede que hoje a igreja seja expressiva na terra. Então, nós precisamos sair desse sentimento, desse entorno de instabilidade, de mau testemunho. A igreja não avança quando ela dá mau testemunho. Quando nós somos super crentes dentro das 4 paredes, mas no dia a dia, dentro de casa, parece que nós nem conhecemos a Deus. Nossas ações passam longe daquilo que nós falamos e pregamos, então nós precisamos dar bom testemunho. Isso ajuda a igreja a avançar e a expandir. Amém? Precisamos ser menos infantis, ficar com birra. Não gostei, gostei disso, não gostei daquilo. Vamos abraçar a visão de fazer Jesus conhecido pela terra e vamos crescer e avançar juntos. Ronaldo Lidório fala em uma das suas ministrações de implantação de igreja que hoje é um mal no meio do cristianismo no Brasil e talvez, por que não dizer no mundo, de que nós adotamos a cultura do hedonismo. O hedonismo significa que nós entendemos que nascemos para nós mesmos, para o nosso prazer, para satisfazer a nós mesmos. Então, nós viemos à casa de Deus com esse pensamento de satisfação pessoal. E quando nós agimos assim, nós não avançamos, porque estamos olhando apenas para o nosso próprio umbigo. E aí nós só queremos receber, queremos receber, queremos receber, e nunca nos preparamos para dar, para avançar, para crescer, para expandirmos pela terra. E ele diz que outro mal que há na igreja é que nós adotamos a cultura do narcisismo. O narcisista, ele se adora, ele se acha tão belo e tão maravilhoso. Então, muitas vezes, a nossa motivação em servir é se estamos debaixo de holofotes, se estamos debaixo de luzes, de brilho, se estão me carregando no colo, se há reconhecimento, se há elogio, se todo mundo reconhece meu trabalho, senão eu não faço. Isso é quase que uma doença. Servir com a motivação errada. Tiramos o foco do cordeiro e queremos colocar o foco em nós mesmos e achamos que nós temos a capacidade para alguma coisa. Queridos, a força do crescimento do evangelho, todo o poder vem de Deus. Então nós precisamos focar no cordeiro, deixar de focar um pouquinho em nós, para que nós possamos crescer como igreja e seguir na missão de crescer. Ser menos, deixar de ser hedonistas e narcisistas, não é para você, é por ele e para ele. Amém? Então, nós precisamos avançar e crescer e entender que a única motivação pelo qual nós devemos servir é para a glória de Deus e para a expansão do reino. Amém? Então, nós precisamos estender e dizer, Senhor, será que eu tenho sido um empecilho para o crescimento da Tua obra? Será que eu tenho agido de forma que, ao invés de somar,
eu tenho subtraído? Será que ao invés de ajudar a igreja a avançar por toda a terra, eu não tenho sido um impedimento? Ao invés de ser a solução, eu talvez tenha sido o problema. O caminho é o arrependimento. E nos voltarmos ao Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo pelo mundo. Amém? Amém. Terceiro, queridos, Isaías fala aqui, Deus fala através de Isaías. Amplia o lugar da tua tenda, não impeça, não seja impedimento. E diz, firma bem as tuas estacas. Nós precisamos firmar bem, estar firmes nos nossos valores, nos nossos princípios. Principalmente por tudo aquilo que nós abordamos aqui, dessas mudanças do tempo de hoje, onde nós estamos sendo engolidos, né, por tudo que tem acontecido na pós-modernidade. Então, nós temos que estar firmes nos nossos conceitos, nos nossos valores, porque o mundo carece deles, o mundo carece de valores. Hoje o certo é errado e o errado é certo. E quem não, senão a igreja, para mostrar os valores de Deus para este mundo. Então, nós precisamos permanecer firmes no conhecimento da palavra de Deus. E há uma pesquisa que diz que apenas 20% dos cristãos do Brasil leem a Bíblia todos os dias. Não há forma de ter conhecimento sem a leitura da palavra. Então, nós precisamos entender, conhecer, crescer em conhecimento. Mas nós não somos muito dados à leitura, não é verdade? Um pastor, numa ministração para líderes, alguns anos atrás, ele estava falando que é tão doloroso pensar que muitas vezes nós abrimos nossa Bíblia apenas no culto de domingo. Nós que temos outras atividades durante a semana, talvez abrimos na sexta, na quarta, na reunião de célula, mas não temos o hábito de leitura. Não temos o hábito de querer conhecer, nos falta conhecimento. E nós vivemos num tempo de analfabetismo bíblico. E isso não tem a ver com desenvolvimento intelectual, tem a ver com conhecimento bíblico mesmo. E não tem como crescer e expandir se nós não conhecemos a nossa própria base. Se nós não firmamos as estacas, qualquer vento derruba a tenda. Nós morávamos em Tacna e lá era um deserto. A cidade estava no meio de colunas, de dunas de areia, e de vez em quando tinha tempestade de areia. E quando vinha tempestade de areia, levava tudo que não estava bem firme. Levava até a gente se bobeasse. Porque era um vento muito forte, muita areia, ficávamos cegos no meio daquela ventania toda. Mas aqui Isaías diz, firme as estacas, para que a tenda aguente tudo que Deus vai acrescentar, mas para que também ela não caia com qualquer vento que venha. Então, nós precisamos estar firmes na palavra. Nos falta conhecimento, nos falta contribuir para que o evangelho venha se expandir por toda a terra. E muitas vezes esse relativismo que nós vemos na geração de hoje é fruto da nossa própria falta de conhecimento. Porque por falta de conhecimento, nós tratamos de fazer com que a mensagem seja amigável, seja relativista, e nós abraçamos, queremos adequar a palavra à pessoa. E aí nós relativamos a palavra de Deus e aí nós contribuímos para que as pessoas banalizem o próprio evangelho. Então, nós precisamos de criar raízes, de criar bases. Oséias 4:6 fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E a igreja do Senhor, nos últimos anos, tem passado por dificuldades, por lutas, porque nos falta conhecimento. Precisamos crescer no conhecimento da palavra. O desejo de Deus é que eu e você venhamos a crescer. Nós precisamos crescer indo, como diz a palavra em Marcos. Nós precisamos crescer fazendo discípulos de todas as nações, como Jesus fala em Mateus. Nós precisamos crescer ajudando com que as pessoas que recebam a mensagem permaneçam firmes no Evangelho, como diz ali em João.
que elas permaneçam firmes. Então, nós precisamos examinar as Escrituras. Jesus mesmo disse, examinai, porque elas testificam de mim. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras, porque há uma necessidade gritante à nossa volta em relação ao Evangelho. E aí, um pastor, certa vez, contou a história de um fazendeiro, um homem de negócios que, assim como eu e Jimmy, havia tido um filho especial, um segundo filho especial, um terceiro filho especial. E aí ele decidiu sair da cidade grande e mudar para uma fazenda e comprou um sítio. E quando ele comprou esse sítio, ele descobriu que no sítio não havia água. E aí as pessoas que moravam ao redor, que eram mais humildes que ele, disseram, olha, já tentamos fazer de tudo, não há água potável, a gente pega água no rio, mas a água não dá para beber, só dá para fazer algumas coisas. E ele disse, olha, eu vou tentar. E aí ele contratou uma empresa, cavou um poço e esse poço começou a dar água. E aí, como ele viu que ao redor dele as pessoas não tinham água potável, o que ele fez? Fez uma extensão do poço e colocou uma mangueirinha na porta do sítio para que as pessoas pegassem água também. E aí ele colocou uma placa, ele não tinha muito conhecimento do Evangelho, mas ele colocou uma placa ali dizendo, Jesus, a água da vida. E aí uma outra pessoa ia, pegava água, mas ficava meio cabreira, esse negócio de Jesus, água da vida, água grátis, como é que é isso e tal. E começaram a perguntar para ele por que ele estava doando água, ninguém nunca havia feito isso. Ele falou, bom, assim como eu, vocês não tinham água e eu quero doar água e tudo mais. E aí ele conta que depois de um tempo tinha engarrafamento de jumento na porta do sítio dele. De tanta gente que ia pegar água. E ele liga para o pastor dele e fala, pastor, todo sábado aqui em casa tem umas 30, 40 pessoas se reunindo e buscando água e querendo saber por que Jesus é a água da vida. E eu não sei muito de Bíblia, não sei explicar. E aí o pastor falou para ele, nada como a necessidade da missão para gerar desejo de aprender as Escrituras. E falou para ele, vai estudar. E aí ele começou a estudar as Escrituras, e a estudar, e a ministrar para aquelas pessoas, e a ensinar. Ele vive num povoado de 1.000 e poucas pessoas. Depois de 3 anos, no sítio dele, abarca hoje uma reunião com 900 pessoas. Todos os finais de semana. Um leva café, outro leva um boi, uma cabra, mata, come, se reúnem. Mas 900 pessoas numa comunidade de 1.000 e tantas pessoas é quase 90%. E é a palavra de Deus que firma as bases e as raízes para que o crescimento seja saudável. Então, nós precisamos crescer. Nós precisamos entender que o nosso maior desafio hoje é estar preparados. E muitas vezes nós temos preguiça, nós temos a oportunidade de estar numa igreja que oferece tantos cursos, e eu pensando essa semana, porque quando a gente ministra, tem que preparar a lição de célula, eu fui abençoada essa semana que foi o pastor que preparou, mas eu fico pensando, nós pegamos a lição de célula toda semana já ali mastigadinha, com perguntas, respostas e versículos bíblicos. Irmãos, eu sei que há pessoas que pegam ali meia hora antes da reunião e dão uma lidinha rápida, mas não se dão o trabalho de ler, investigar, estudar, ir com aquilo ali na ponta da língua, no coração, e acrescentar versículos e acrescentar conhecimento, porque nós temos preguiça. E aí damos aquilo ali de qualquer jeito. Sabe que se as pessoas não têm base, se elas não têm raízes profundas, elas não multiplicam. E é por isso que nós precisamos dar um bom alimento para que as pessoas cresçam e também multipliquem. Por isso nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus. Precisamos ler, precisamos desejar. E hoje, muito mais do que ler, nós precisamos viver a palavra de Deus. Ela tem que estar tão fundida em nós, tão penetrada na nossa vida, que as pessoas olhem para nós, indaguem sobre salvação e desejem conhecer a Deus através da nossa vida, que elas possam fazer uma leitura de quem é Deus através de mim e de você. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e vivê-la, amém? Para finalizar, queridos,
há uma consequência quando nós estamos abertos à mudança, quando nós mudamos, quando nós não somos impedimento e quando nós crescemos na palavra de Deus, temos uma boa base, nós vivemos a consequência de tudo isso. O versículo fala, versículo 3, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. E diz aqui, fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Nós cresceremos, transbordaremos como uma consequência de uma igreja que tem uma visão missionária. Amém? Amém. Então, amplie o espaço da tua tenda. Mude. Se você precisa mudar, mude. Não seja impedimento. Crie raízes profundas. Fortaleça suas bases. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero que você pense que todo cristão, ele carrega o potencial de fazer a diferença neste mundo. Todos nós carregamos esse potencial. Então, nós vamos orar e pedir ao Senhor que mude a nossa mente, o nosso coração, que, de repente, o Senhor nos leve a entender que nós temos um chamado, uma missão para expandir, para ir. E nós precisamos nos disponibilizar. Nós precisamos avançar, mudar, alargar. Precisamos deixar de ser um impedimento e fortalecer as nossas bases. Amém? Antes de nós orarmos por isso, eu gostaria de perguntar se alguém aqui nesta noite, de repente você veio aqui pela primeira, segunda vez, e você nunca fez um compromisso com Cristo. Há um chamado, muito antes de você crescer e expandir, há um chamado muito importante de Deus para você. Você precisa se aliançar com Ele. Você precisa entregar o seu coração, a sua vida ao governo de Deus. Dizer, sim, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida, governe a minha vida, para que eu possa experimentar esse crescimento da vida cristã, para que eu possa expandir na minha vida, para que eu possa ampliar o meu espaço. Talvez você entrou aqui nesta noite e deseja dizer sim para o Senhor. Deseja fazer uma oração de entrega da sua vida para o Senhor Jesus. Essa decisão que muitos de nós, em algum momento da nossa vida, tomamos. A minha decisão foi há 18 anos atrás. E desde então, eu não lembro de nenhuma experiência que tenha sido mais maravilhosa na minha vida do que dizer sim, Senhor. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Eu quero fazer parte do seu reino. Se você está aqui nesta noite, você entendeu que você precisa dar um passo de fé e dizer sim para o Senhor. Apenas levante a sua mão e nós vamos orar por você. Alguém nesta noite que gostaria de entregar sua vida para o Senhor? Se não há ninguém aqui nesta noite que deseja tomar uma decisão por Jesus, nós vamos orar por nós como igreja, para que o Senhor mude a nossa visão, para que nós possamos expandir e crescer. Talvez ouvindo essa palavra você tenha entendido que faz tantos anos que a sua vida é a mesma, que nada mudou, você está na presença de Deus e você não tem avançado, não tem sido participante do crescimento, daquilo que Deus tem feito. Talvez você tenha percebido que muitas vezes você tem sido impedimento para o crescimento do reino. E talvez você precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se você entendeu essa mensagem para você e você deseja que a partir de hoje, não de amanhã e nem essa semana, mas a partir de hoje Deus comece a mudar a sua vida e a levar você a crescer, a ser luz para as nações. Nós gostaríamos de orar por você. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Não importa quantas vezes nós atendemos aos apelos dos cultos, o importante é crer que o Senhor fará algo novo nas nossas vidas, amém? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você.
e pedir ao Senhor que impulsione a sua vida, para que você cresça, para que você avance. Se você deseja receber uma oração, nós vamos orar por você. Vem aqui na frente, irmãos. Se você deseja receber essa oração, se você deseja crescer, se você entende que como igreja você precisa avançar, que você tem estado estagnado, que Deus pode fazer muito mais, mas você não sabe como, você não entende quando. O tempo é hoje, Deus deseja nos usar. Deus deseja que as nossas raízes se firmem, se aprofundem, que o nosso conhecimento já não seja um conhecimento superficial, mas um conhecimento profundo, de forma que muito mais do que palavras, as nossas ações revelem Deus na nossa vida. Nós precisamos mudar, nós precisamos estender, e o Senhor deseja usar a minha e a sua vida. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Deus, eu coloco também a minha vida diante do Senhor, Deus. Porque sei que há tantas coisas que o Senhor deseja fazer. E quantas vezes, Senhor, nós não entendemos que precisamos mudar, que precisamos entender o mundo à nossa volta. Que precisamos, Senhor, deixar de ser impedimento para a expansão do Teu reino. Deus, quita de nós toda a meninice, toda a infantilidade, toda a carnalidade, como Paulo diz, porque ele fala que esses comportamentos de inveja, de intrigas, esse zelo pela nossa própria glória, tudo isso é carnal. Paulo diz que isso é humano e que é o Senhor quem dá o crescimento. Então nós precisamos deixar essas coisas de menino, de criança para trás e começarmos a entender que o Senhor, que é o Senhor da igreja, e é o Senhor que deve ser glorificado através de nós. Deus, usa as nossas vidas para expandir a Tua palavra por toda a terra. Que não sejamos, Deus, o problema, mas a solução. E que o Senhor, ó Deus, nos ajude, nos impulsione, trabalhe no nosso coração para que nós possamos desejar conhecer o Senhor e a Tua palavra cada dia mais. Oséias diz: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não há um basta no conhecimento da Tua palavra, não há um tempo, é contínuo e nós precisamos crescer cada dia mais. Desperta-nos, Deus, como igreja, para que nós sejamos, assim como o plano original do Senhor, que queria fazer de Israel um modelo para todos os povos. Deus, a começar em nós aqui na Serra, que sejamos um modelo dentro da nossa casa, um modelo dentro do nosso trabalho, um modelo, Senhor, no nosso bairro, no nosso condomínio, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Deus, que não cresçamos meramente em número, mas que sejamos um instrumento do Senhor para transformar vidas, para tirar, ó Deus, aqueles que ainda estão cativos, aqueles que estão escravizados, aqueles que ainda estão envergonhados, exilados por causa do seu pecado. Ajuda-nos a ser um instrumento de restauração, a ser boca do Senhor neste tempo tão confuso, onde as pessoas estão de um lado para outro, sem esperança, sem destino, sem rumo. E nós, a igreja do Senhor, somos a resposta. Nós temos a resposta através do Senhor e da Tua palavra. Usa, Senhor, a Tua igreja, que nos levantemos, ó Deus, como um exército, para proclamar as boas novas, ó Deus, aonde o Senhor nos levar. Que possamos estender, crescer, ampliar como igreja, geograficamente, no espaço, mas também a igreja invisível possa seguir crescendo e nós possamos seguir alcançando povos de toda a terra, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Nós assim te oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.